Hoje é dia 5 de setembro de 2024. Este é o sétimo vídeo que eu estou gravando com a camiseta da seleção da Argentina de futebol. E eu insisto em falar a respeito dessa minha viagem à Argentina porque foi uma das melhores viagens que eu já fiz. Eu já mostrei algumas lembranças, alguns souvenirs que eu trouxe de lá e eu quero aproveitar mostrar mais alguns. Esse aqui é o pote de doce de leite que ganhou até prêmio. Essa empresa ganhou até prêmio de melhor doce de leite. Então, é um dos melhores doces de leite que eu já comi em toda a minha vida. Melhor até que o doce de leite lá de Minas Gerais, que de Minas Gerais é famosa por seus queijos, doce de leite. Mas esse doce de leite aqui é maravilhoso. Acho que é um dos melhores, se não o melhor que eu já comi em toda a minha vida. E eu pretendo, se Deus quiser, ano que vem, pretendo voltar para a Argentina novamente. E vai trazer pelo menos mais um pote desse. Aí lá no Caminito eu trouxe esse chaveiro, né? Foi um dos souvenirs que eu trouxe de lá, que é esse chaveiro referente ao Caminito. E eu também trouxe essa imã de geladeira, também referente ao... Aqui está falando Caminito, mas acho que tem mais a ver com as casas de lata lá do bairro La Boca. Então, eu já estava praticamente com o assunto do vídeo do dia 16 de setembro de 2024, que era... Eu gravaria um vídeo sobre Jairo, a filha de Jairo e a mulher com fluxo de sangue. Mas aí, devido à repercussão do meu vídeo sobre Charles Spurgeon, que eu deixaria aqui para você assistir, é o vídeo mais longo do meu canal, tem 2 horas e 50 minutos, mas graças a Deus está tendo um número muito grande de visualizações. Não, obviamente não o que eu esperava por conta da duração do vídeo, né? Mas o vídeo está dividido em 17 capítulos, então está despertando interesse de muitas pessoas, graças a Deus por isso. E esse, por ser o sétimo vídeo que eu estou gravando com essa camiseta, eu estou gravando à noite porque hoje não haverá ensaio do coral, Boas Novas, né, que é o coral misto do qual faço parte. Então eu decidi gravar esse vídeo hoje, inclusive normalmente eu tenho gravado vídeo aos sábados, mas como eu pretendo trazer minha mãe para cá amanhã à noite, para ela passar o final de semana aqui comigo, eu quero dar bastante atenção para ela, então eu decidi antecipar a gravação desse vídeo, um vídeo que será para o dia 16 de setembro de 2024, estou gravando hoje, dia 5 de setembro de 2024, e por conta da repercussão do meu vídeo, da resenha ao livro do Charles Spurgeon, que é esse livro aqui. Deixa eu aproveitar e mostrar a minha biblioteca particular. Esse aqui é a prateleira, que eu dividi aqui. Aqui, no caso, são as Bíblias. Esse aqui é o livro do José sobre os Essenciais. Esses são todos os livros de minha autoria. Eu deixarei na tela final deste vídeo a playlist só com as resenhas dos meus próprios livros. Na verdade, book trailers e resenhas dos meus livros, né? Todos os vídeos, os 17, cada livro tem um vídeo de apresentação, um book trailer ou uma resenha. Então são 17 vídeos, né, todos os livros de minha autoria, que eu deixei na playlist na tela final desse vídeo. Esses são outros livros também que eu comprei. Então o livro do Spurgeon é esse aqui. Sermões sobre Homens da Bíblia, Novo Testamento. Então, o Spurgeon escreveu muitos livros. E esse aqui foi o que eu consegui encontrar. Eu deveria ter encontrado nessa livraria aqui, ó. A livraria El Ateneu Gran Splendid, lá em Buenos Aires. Mas acabei encontrando este livro. O que eu mais se aproximou do livro cristão evangélico é esse aqui. Quando as orações não têm resposta.
em português, Quando as Orações Não Têm Resposta, do John L. Welsh. E talvez na semana que vem eu comece a ler esse livro, mas obviamente que não era esse livro que eu gostaria de comprar, né? Eu queria comprar um do Charles Spurgeon. Eu acabei comprando aqui mesmo em Sorocaba, na Livraria Tântica. E já li esse livro, a resenha está no meu canal, um vídeo de 2 horas e 50 minutos. E então aqui no caso são os livros de minha autoria, alguns livros de ficção, bíblias. Esse aqui é do Flávio Josefo. Mais alguns livros aqui, CDs com histórias dos compositores. Aqui é a parte de música no caso, né? Aqui são os dicionários. Esse aqui lá de livro de administração, contabilidade. Aqui é a parte de língua espanhola. E mais alguns livros de autores que são youtubers também, como os 3 do Luca Martini que eu tenho estão aqui em cima. Tem da Daisy Souza, mais conhecida como Farquille, VTube, ou Vitória Moraes, como queira, da Bruna Vieira, Fabiola Mello, Karina Bach, Pamela Gonçalves. Aqui já é a biografia do Messias Anacato Rosa, e mais alguns nomes em livros devocionais, livros cristãos. Então, essa é a minha biblioteca particular. E agora, falando sobre o assunto do vídeo de hoje, eu quero explicar por que eu decidi. Então, devido à repercussão a esse vídeo do Charles Spurgeon, mesmo assim Deus colocou em minha mente essa pergunta: por que o brasileiro não gosta de ler? Porque assim, acho que logo na segunda-feira eu publiquei um vídeo aqui no Instagram. Esse aqui é meu perfil no Instagram. Peraí. Esse aqui é meu perfil no Instagram. Então, deixa eu só baixar aqui, ó. Eu sei que é meio difícil ver desse jeito, mas tentarei aproximar o máximo que puder para você possa dar uma olhada. É que eu não consigo virar o celular, no caso. Aqui, eu acho que aqui tá melhor. Isso. Deixa eu ver se dá para fazer o que eu tô pensando aqui. Que só é possível virar a imagem quando tô fazendo transmissão ao vivo. Aqui, ó, deixa eu ir para um vídeo que eu gravei na segunda-feira. Ver se dá para ouvir o volume aqui. Muitos dizem que o brasileiro não gosta de ler. E em parte isso é verdade. Muitos brasileiros têm preguiça de ler até placa de sinalização e letreiro de ônibus. Mas graças a Deus ainda existem brasileiros que gostam de ler. E eu quero aproveitar para agradecer a você que está assistindo o vídeo que eu publiquei hoje cedo, que é a resenha de um livro do Charles Spurgeon. Compartilhe esse vídeo. É um vídeo mais longo do meu canal, 2 horas e 50 minutos, mas vale a pena cada segundo desse vídeo. Manda esse vídeo para o maior número possível de pessoas, tanto aqueles que gostam de ler, de literatura de uma maneira geral, quanto aqueles que gostam de pregações, aqueles que admiram o ministério do pastor e missionário Charles Spurgeon. E vamos mudar essa realidade. Tem que começar por nós, para que o brasileiro finalmente goste de ler. Muitos dizem que o brasileiro não gosta de ler. E em parte isso é verdade. Então, aqui isso foi na segunda-feira. Eu gravei esse reel na segunda-feira. E hoje eu publiquei o anúncio, essa imagem aqui no Instagram, que tem a miniatura desse vídeo. Ó. Por que o brasileiro não gosta de ler? Aqui, ó, deixa eu ver se consigo centralizar aqui. Centralizar é difícil, né? Porque aqui, ó, deixar de lado aqui pelo menos. Ó, tá escrito assim: eu já tinha praticamente definido o assunto do vídeo devocional que publicaria no YouTube dia 16 de setembro de 2024,
Mas uma pergunta veio à minha mente nos últimos dias: por que o brasileiro não gosta de ler? No Brasil, por influência principalmente da mídia audiovisual, televisão, influenciadores da moda, filmes, séries e redes sociais de uma maneira geral, temos visto um número cada vez menor, perdão. Temos visto um número cada vez menor de leitores de livros. Muitas livrarias têm fechado as portas, inclusive de grandes redes, e a maioria das livrarias físicas que ainda existem tem investido em acervos com conteúdos que promovem valores contrários à fé cristã. Até mesmo livrarias populares e bibliotecas públicas têm promovido literaturas de péssima qualidade, principalmente de militância progressista, e tais militantes inclusive têm se mobilizado para proibir a literatura cristã em tais espaços públicos, até mesmo a própria Bíblia. Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui, peraí. Peraí. Nossa, peraí. Tá difícil aqui, peraí. Nossa, tá difícil. Então, eles têm feito de tudo. A militância progressista, no caso, tem feito de tudo para proibir a Bíblia. Deixa eu ver, acho que tá aqui, ó. Achei. Deixa eu ler de novo aqui. Muitas livrarias têm fechado as portas, inclusive de grandes redes, e a maioria das livrarias físicas que ainda existem tem investido em acervos com conteúdos que promovem valores contrários à fé cristã. Até mesmo livrarias populares e bibliotecas públicas têm promovido literaturas de péssima qualidade, principalmente de militância progressista. Tais militantes, inclusive, têm se mobilizado para proibir literatura cristã em tais espaços públicos, até mesmo a própria Bíblia. Falarei a respeito disso no vídeo que gravarei hoje à noite, já estou gravando, né? Que pretendo publicar em meu canal no YouTube daqui a 11 dias. Mencionarei, inclusive, artigos escritos por militantes de esquerda confrontando-os com a palavra de Deus. E a confirmação de Deus, uma das confirmações de Deus a respeito da necessidade de eu gravar este vídeo, veio por meio de stories da Jordana Vucetich. Para quem não sabe, é uma influenciadora cristã. Ela é presbiteriana, só que ela é continuista, né? Ela crê na continuidade dos dons do Espírito Santo após a era apostólica. Então, ela postou, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, porque ela faz publicidade e propaganda na Mackenzie. Ela começou estudando direito, né? Mas acabou mudando para publicidade e propaganda. Por conta, para que como ela é influenciadora digital, né? Principalmente no Instagram. Deixa eu só dar uma pausa aqui, senão, peraí. Então, ela está fazendo publicidade e propaganda de manhã e à noite está estudando teologia. Acho que 3 vezes por semana ela estuda teologia, de segunda 3 vezes por semana ela estuda teologia, pelo menos é o que eu entendi, foi o que eu entendi, e de segunda a sexta ela estuda publicidade e propaganda, no Mackenzie no caso, né? Ela estuda publicidade e propaganda no Mackenzie e estuda teologia na Igreja Presbiteriana Unida, se não me engano. É uma igreja presbiteriana, né? Não sei, lembro se é Unida, mas é a Igreja Presbiteriana. Agora vamos aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui, ver se tem o som, né? Porque eu quero que vocês ouçam o que ela disse hoje a respeito do... Deixa eu colocar o áudio aqui. Dela que tá... Ela disse que estava frio hoje. Agora sim, quer ver? Deixa eu ver se aparece o áudio. Presta atenção. Não aparece, pera aí. Acho que eu tenho que voltar um aqui. Aqui, ó. É aqui, meu filho. Aqui que é o áudio. Tá um frio. Um vento. 30 graus não. Tava frio hoje cedo. Vamos lá. Presta atenção no que ela tá dizendo aqui. Gente, essa matéria é muito interessante. Laswell, ele veio com uma teoria há muitos anos atrás de que o governo deveria sim gerir a opinião da sociedade. E como que eles fazem isso? Com a teoria da comunicação em massa. Então a gente tem grandes massas de pessoas e essa massa ela é sem forma, de acordo com Laswell. Aí com a bala mágica, ou seja, você atira uma opinião que é uma bala certeira, falando que a gente está numa guerra ideológica e material. E que se a gente não se proteger,
né? A gente vai perder o nosso modo de vida, a gente vai perder o nacionalismo, todas essas coisas. Esse é o inimigo em comum. Isso, ó, há muito tempo atrás já começou. E a gente vê esse comportamento se repetindo até hoje. E isso faz com que o governo influencie a sociedade, né? Gente, olha que interessante. Como isso se repete até hoje, tanto para a direita quanto para a esquerda. É isso. É um inimigo em comum e tal. E acaba que a gente não tem um equilíbrio de opinião, né? A gente é sempre muito radical, muito isso, e eu não acho essa ideia legal, sabe? E aí, como a sociedade já está cansada da criminalidade, da exploração no trabalho e quer melhorar as condições de vida, eles começam a acreditar nesse discurso extremista e totalmente radical de que existe um inimigo em comum, que a gente tem que lutar contra esse inimigo, e a gente vai sempre para a pessoa mais radical, mais extrema nos seus discursos. E que normalmente, gente, é muito perigoso. Tipo, ao longo da história, a gente vê exemplos como Hitler, por exemplo. Ele tinha discursos muito doidos, assim, muito sensacionalistas da raça ariana, porque eles eram os corretos e olha tudo que aconteceu, sabe? Então, esse tipo de discurso sem equilíbrio é sempre muito perigoso, sabe? Então, o que eu sugiro pra vocês? Pensem, pesquisem melhor, sabe? Eu sei que talvez eu possa ser muito criticado por essa opinião que eu tô dando, mas eu concordo 100%. Essa teoria que é muito interessante de se estudar, né? Porque desde antigamente eles queriam manipular as pessoas. Temos um inimigo em comum, os nossos princípios e valores estão em perigo e a gente precisa se posicionar. E aí que vem grandes ditaduras muitas vezes. E aqui em São Paulo as pessoas trabalham demais, elas não têm tempo de sentar no sofá e assistir uma reportagem inteira do Roda Viva, da Band, um debate de políticos. Então o que eles vão fazer? Eles vão ir pro Instagram e eles vão ver os cortes. Mas os cortes são pequenas frações que manipulam você para que você veja a pessoa da forma que ela quer ser vista, entende? Mas não de fato como é. Será que é intelectual? Será que tem capacidade para gerir uma cidade como essa? Entende? Eles querem que você veja realmente essas frações, que você goste, que você se entretenha. E quanto mais você está se entretendo, mais você está caindo na conversa. E você vai ser um que vai ser manipulado por esse discurso de grandes massas. A massa que está sendo atacada é a massa cristã, é a massa evangélica. Há muito tempo, os políticos estão entrando na religião, estão entrando na igreja. E isso é muito triste, gente. Eu não concordo com isso. Sinceramente, se vocês querem saber a minha opinião, eu não concordo. E pensem sobre isso que eu falei. Então, vamos lá. Quer ver? Então, eu só queria fazer essa introdução para entrar no assunto propriamente dito, porque realmente é um assunto muito polêmico, né? Inclusive, dos 3 artigos que eu encontrei na internet, eu dei um Google, né? Fui lá no Google, coloquei aqui, né? Acho que eu já não preciso aqui do notebook por enquanto. Tudo que eu preciso para esse vídeo está aqui nesses papéis aqui. Eu primeiro fui lá no Google, digitei lá: o brasileiro não gosta de ler. Aí aparece o seguinte aqui, ó. Os fatores para o afastamento da leitura no Brasil são inúmeros, porém alguns deles podem ser analisados. A falta de estímulo, de estrutura, fatores sociais e políticos podem ser alguma das causas, como explica Luiz Roldan, decano da Escola de Humanidades da Unicinos. Aí eu vou lá para a página da Unicinos. Eu acredito que é o artigo mais equilibrado, digamos assim, dos 3 artigos que eu encontrei, é o mais equilibrado, é o mais próximo daquilo que eu acredito, né, das minhas convicções cristãs. E vamos lá, o que diz aqui o artigo da Unicinos? Está datado de 11 de outubro de 2022, ou seja, de 2 anos atrás. Quase 2 anos atrás, no caso. Diz assim o artigo: um hábito que estimula a mente e a criatividade, a leitura é super importante para a formação do pensamento crítico. De acordo com a 5ª edição do estudo Retratos da Leitura no Brasil, cerca de 52% dos brasileiros têm esse hábito. Os números podem parecer positivos, mas o país perdeu cerca de 4,6 milhões de leitores nos últimos anos. E uma comparação média com outros países, o brasileiro costuma ler somente cerca de 4 livros por ano, enquanto o canadense lê 12, o que indica um índice de leitura bem abaixo da média. Os fatores para o afastamento da leitura no Brasil são inúmeros,
porém alguns deles podem ser analisados. A falta de estímulo de estrutura, fatores sociais e políticos podem ser algumas das causas, como explica Louis Roden, decano da Escola de Humanidades da Unicinos. Outro fator que pode ser analisado é a concorrência, pois a escolha de ler um livro pode bater de frente com a de consumir outros tipos de mídia, principalmente redes sociais. Segundo a pesquisa citada anteriormente, os brasileiros costumam usar seu tempo livre para outras tarefas, como assistir televisão. E eu uso o televisor, no caso, somente para... Ultimamente estou usando só para ver internet, né, para ver o YouTube. Né? Não estou usando nem para assistir TV mais, porque deu um problema na TV a cabo, eu mexi no controle remoto errado, que o controle remoto da TV a cabo é esse aqui, e do aparelho, do televisor é esse. Então, só que em vez de mudar de canal por esse controle, eu mudei por esse, e agora zoou tudo aqui, não consigo mais fazer voltar ao normal. Então, eu estou sem poder assistir televisão a cabo, então, enquanto não resolver o problema aqui, eu assisto só YouTube. Mas vamos lá. Continuando aqui. Eu falei da televisão, né? Então, voltando aqui ao terceiro parágrafo, no caso. Segundo a pesquisa citada anteriormente, os brasileiros costumam usar seu tempo livre para outras tarefas como assistir televisão, usar a internet, enviar mensagem no WhatsApp, escutar música e assistir filmes, ou séries também, né? Que muita gente maratona séries, assiste uma única temporada de uma série, numa única madrugada, enfim. Antigamente se esperava uma semana para assistir os capítulos de uma série, agora a maioria das séries vem com temporadas inteiras para assistir de uma vez só. Mas enfim, né? De acordo com o Luiz, que é o Louis Roden, a leitura demanda um esforço, uma concentração, uma dedicação que muitas vezes nós não temos. Então, esse espírito de rapidez, de agilidade que as mídias nos colocam, ela nos impede de ter um tempo de maturação, ou seja, da ideia criar raízes em nossa mente, né? Onde possamos ruminar nesse sentido. Tal colocação vai ao encontro dos resultados da pesquisa, que mostra que a preferência da população é por mídias nas quais menos esforço é necessário. E principalmente TikTok, Instagram, a maioria das redes sociais, as que estão fazendo mais sucesso, são aquelas que você faz assim, ó. Você vê um vídeo atrás do outro, né? Ou mesmo até dias atrás, por exemplo, ainda tínhamos o X no Brasil, o antigo Twitter. E o Twitter começou primeiramente só com texto, de no máximo 144 caracteres, depois aumentou para 288, aí incluiu vídeo, incluiu foto, incluiu um monte de coisa, incluiu até chat, transmissão ao vivo, enfim. E aí quando o Elon Musk comprou, porque o antigo Twitter, que hoje é X, era principalmente de militância progressista, né, de esquerda. E aí o Elon Musk comprou o X, né, o antigo Twitter que hoje é X, e para equilibrar, no caso, né, para não ficar só a esquerda, no caso, a esquerda era a maioria esmagadora do antigo Twitter, né, e os perfis de direita eram censurados, eram perseguidos, tal. Aí com a vinda do Elon Musk pro X, aí equilibrou. Só que agora tá uma guerra, um negócio terrível, que provocou o banimento do X no Brasil. Assim como o TikTok foi banido nos Estados Unidos, o X foi banido no Brasil. Então, no caso do TikTok, o conteúdo do TikTok são vídeos curtos, né? Parece que aumentou a duração dos vídeos, mas era vídeos curtos, né? E você fazia assim, ó, você assistia um vídeo, você fazia assim. Isso acontece com o TikTok, acontece com o Quai, acontece com o Instagram e outras plataformas de vídeos em que você faz assim, assim. Então as pessoas hoje em dia querem conteúdos mastigados. O próprio WhatsApp, né, apesar de ter como postar mensagens longas no WhatsApp, as pessoas quando veem mensagens muito longas no WhatsApp não querem nem ler, ou apagam, ou passam reto, enfim. A maioria das pessoas, principalmente os jovens, os mais jovens, eles não querem saber de mensagens longas, não querem ter tempo para ler, não querem desenvolver ideia na cabeça, não querem conteúdo, não querem se esforçar muito.
E deixa eu continuar aqui. Vamos lá. Quarto parágrafo aqui do artigo aqui da Unicinos, de 11 de outubro de 2022. Formatos como os livros digitais e os audiolivros podem ser uma alternativa para vencer alguns obstáculos. Com a possibilidade de ler um livro em seu celular, é possível fazer uso dessa atividade durante momentos como transporte de casa ao trabalho. Só que eu faço diferente. Eu leio livros físicos de casa ao trabalho e vice-versa. Porque algumas pessoas gostam de ler na biblioteca, outras gostam de ler em casa. Eu não consigo ler livro em casa, não consigo. Ou eu sinto sono, ou eu acabo me distraindo, ou seja, eu não consigo ler livro em casa. Já tentei ler livro em casa, mas é muito difícil. Então em casa eu me distraio muito, acontece muita coisa e que tira a minha concentração. Então no ônibus, por incrível que pareça, no ônibus eu consigo me concentrar melhor na leitura, apesar do ônibus chacoalhar, né, ter aquele de eu ficar chacoalhando dentro do ônibus, né, eu pego 2 ônibus para ir ao trabalho e 2 ônibus para voltar. Então eu tenho bastante tempo para ler livro dentro do ônibus. Eu consegui ler esse livro do Spurgeon só no ônibus, né? Então, continuando aqui. Além disso, é muito mais fácil encontrar livros gratuitos ou a preços acessíveis, aumentando as possibilidades para o leitor que não tem tanto dinheiro para aplicar nessa atividade. Mas como ler mais? Tornar a leitura em um hábito só é possível com o próprio exercício da leitura, como explica Luiz. Como a gente resolve isso? Ou como nós resolvemos isso, né? Mania de colocar a gente no lugar do primeira pessoa do plural, mas enfim. Estimulando. Como podemos resolver isso? Como resolvemos isso? Estimulando a leitura, no caso. Os pais estimulam os filhos. Colegas estimulam colegas. Existem diferentes caminhos para cultivar isso. Podemos ler qualquer livro. Então, uma das formas de transformar a leitura num hábito é ler livros que nós gostamos. Além do apoio da família e amigos, outro ponto a ser destacado é o de ler sempre. Quem tem o gosto da leitura acaba encontrando horário, encontrando tempo e dedicação para a leitura sempre, pois tem prazer com essa leitura. Outra dica é de criar metas de leitura e separar um tempo para isso acontecer em momentos como férias e fim de semana. Eu não consigo, não adianta que eu não consigo. Mas enfim, vamos lá. Porém, é importante lembrar que a leitura não deve ser uma tarefa chata ou difícil, mas sim de uma atividade prazerosa. Com ela é possível explorar as mais diversas áreas do conhecimento ou mesmo descobrir incríveis histórias de ficção. Como explica o professor citando o autor Alberto Manguel. Nós somos o que nós lemos e se lemos pouco, pouco somos. Agora vamos para uma pesquisa que na verdade é de 2016, ou seja, esse artigo aqui é de 2022, aí 6 anos antes foi divulgada essa pesquisa aqui, ó. Retratos da leitura no Brasil 2016, Ibope. Ibope que mudou de nome, né? Porque o Ibope postou tanta pesquisa mentirosa, tanta pesquisa tendenciosa, que a popularidade do Ibope foi lá embaixo e teve que até que mudar de nome para ter um mínimo de credibilidade. Mas enfim. Diz aqui, a pesquisa de 2016 do Ibope. 44% da população não lê. 50% dos professores nunca lê. Professores! Vamos lá. 51% não gosta ou não tem paciência para ler. 30% dos entrevistados nunca comprou um livro. 20% dos brasileiros declararam não saber ler. Aí no caso é analfabetismo, né? Ou seja, analfabetismo real, né? Analfabetismo propriamente dito, ou analfabetismo funcional, que é não conseguir interpretar o que está lendo. Eu acredito que é o que acontece com a maioria esmagadora dos brasileiros, a ponto de escrever A com crase onde não tem, de usar errado o verbo, o pronome, o adjetivo, né, copiando do inglês, né, que na língua portuguesa o adjetivo concorda com o substantivo em gênero, número e grau, já nos Estados Unidos o adjetivo é invariável, então a pessoa acaba misturando tudo, escreve errado,
enfim, a ortografia péssima. Isso no caso, é um analfabetismo funcional. Ou seja, a pessoa tem preguiça de escrever certo ou não consegue escrever certo. Por causa de herança familiar, enfim. Agora, continuando aqui. Nenhum escritor da nova geração é lembrado. Até porque a nova geração está tão difusa, a nova geração de escritores no Brasil é tão difusa, né? A maioria dos escritores não tem pouco ou nenhum apoio do governo, e quando tem, quando o governo dá apoio por meio da Lei Rouanet e outras leis, é sempre para promover ideologia progressista, mas enfim. Que mais? Professores preferem livros de autoajuda e religião. No caso da religião, a maioria esmagadora desses professores leem livros que não tem nada a ver com esse livro aqui, que é a Bíblia, a Palavra de Deus, o livro dos livros. Então, a grande maioria dos professores é militante de esquerda. Então, os livros que eles leem, né, a maioria desses professores leem, defende valores totalmente contrários ao que está escrito aqui. E a leitura fica em 10º lugar entre as preferências. Agora eu lerei 2 artigos de militantes de esquerda. Eu sei que se você é cristão conservador como eu, com certeza você ficará com raiva. Eu entendo você, né? Porque existem coisas aqui tão absurdas que você fica assim... dá um desespero, dá uma angústia de ouvir o que eu lerei aqui agora. Eu mesmo senti um negócio quando eu li esses 2 artigos que eu lerei aqui agora. Primeiramente, eu lerei um de 15 de outubro de 2020, de Simone Paulino, né? Professora, doutora e escritora Simone Paulino, né? O brasileiro não gosta de ler. Simone Paulino é essa aqui. Então, é um artigo da Luva Editora, né? Eu acho que eu deixarei as referências, né, dos 3 artigos na descrição do meu canal para você ler no original, caso você tenha interesse. O da Unicinos, não sei, porque o da Unicinos é muito grande, o link é gigante, então nem sei se eu conseguirei colocar na descrição desse vídeo, mas pelo menos os artigos esse da Simone Paulino e o outro da Maria de Mello, né? Pelo menos esses 2 eu deixei na descrição do meu vídeo, desse vídeo no caso, né? Bom, se eu conseguir colocar o da Unicinos, eu colocarei também. Se eu não conseguir, pelo menos os outros 2 artigos eu colocarei, mas o mais equilibrado de todos até agora é o da Unicinos. Só que esses 2 aqui que eu lerei aqui agora são claramente, você bate o olho, de longe você percebe que são militantes de esquerda, daqueles bem radicais. O que a Simone Paulino fala a respeito disso, né, sobre o brasileiro não gostar de ler? Brasileiro não gosta de ler. Quem nunca ouviu essa frase ou não morou no Brasil ou simplesmente ignorou essa sentença que de certo já passou pelos seus olhos ou ouvidos em algum momento da sua vida. De fato, não temos no nosso país uma cultura literária, mas não podemos jogar para a massa a responsabilidade de não gostar de ler. Ora, isso tudo começa na infância através do exemplo. A criança que vê os pais sempre em contato com livros, com os olhos presos numa leitura, ou que ouve os tutores contarem histórias, vê os livros como algo a ser apreciado. Até aí tudo bem. Só que aí ela entra na militância. A partir do 3º parágrafo, ela entra na militância descancarada. No entanto, não vamos nos comparar a países desenvolvidos ou de cidades europeias onde se mostra a foto de pessoas no metrô com a cara enfiada em alguma leitura. Temos que pensar no Brasil e em sua formação para desconstruirmos essa falácia. Não é falácia, não. Não é falácia. Eu provarei por quê. De que brasileiro não gosta de ler. Em Buenos Aires, eu andei de metrô várias vezes. Lá em Buenos Aires tem uma cultura muito maior, né? A cultura do livro faz parte da realidade dos portenhos, né? Acho que da Argentina de uma maneira geral, mas principalmente dos portenhos. Então é normal você ver pessoas lendo na praça, em parque, no metrô, no ônibus. Eu não andei de ônibus, né? Porque aqueles ônibus todos coloridos, eu não andei de ônibus. Lá em Buenos Aires eu só andei de metrô e a pé.
Mas nas praças de Buenos Aires, né, nos parques, no metrô, é comum você ver pessoas lendo. Faz parte da cultura do país, porque herdou muito da cultura europeia. Agora no Brasil, infelizmente, eu acho que você vê poucas pessoas com esse hábito. As pessoas ficam só no celular. Só no celular, né? Você vê quase todo mundo no ônibus com o celular. Mas pouquíssimas pessoas lendo mesmo. Um livro de verdade, como a Bíblia. Eu faço questão de ler a Bíblia no ônibus. Não tenho vergonha de ler a Bíblia no ônibus. E se alguém se interessar, ficar com o pescoção assim, eu aproveito para me endereçar essa pessoa. Agora, continuando aqui o que diz a Simone Paulino. Você pode contra-argumentar e questionar-me como vai o mercado livreiro brasileiro e como posso dizer que uma falácia, essa frase não é falácia, não é falácia. É realmente isso está acontecendo. A Livraria Cultura fechou em São Paulo e várias outras redes de livrarias fecharam em várias outras partes do país. É uma realidade. Mas vamos continuando aqui. Essa frase é tão popular, se basta olhar no ônibus que são raros aqueles passageiros que estão lendo. É verdade, o pessoal está só no celular. Posso responder com simplicidade que a maior parte dos brasileiros não foi acostumada à leitura. E agora ela está culpando o governo, né? Porque esse artigo aqui foi publicado durante o governo Bolsonaro, em 15 de outubro de 2020. Então ela usa o artigo para meter o pau no Bolsonaro. Alguns parágrafos antes eu afirmei que a criança aprende pelo exemplo. Lembra disso? Eu lembro. Agora vamos imaginar um país que viveu um processo de quase 400 anos de escravidão e que após a abolição essa população escravizada foi libertada à própria sorte, sem bens ou qualquer tipo de política pública. Esses ex-escravizados, em sua maioria, nunca tinham pegado num livro na vida e nem lhes fora permitido aprender a ler. Afinal, leitura é conhecimento e conhecimento é poder. Educação a eles era vetada por lei. Mas com o tempo isso foi melhorando, graças a Deus. E continuando aqui. Agora façamos um exercício de imaginação e vamos pensar como estaria essa população cerca de 100 anos depois. Seria leviano pensarmos que, sem qualquer amparo político-social, a população egressa da escravidão teria oportunidade igual a qualquer homem ou mulher branco durante essa passagem de tempo. Não precisa de criatividade e inteligência para olharmos que a marca de quase 400 anos de escravidão continuou a segregar essa sociedade, inclusive culturalmente. A educação superior, por exemplo, era um sonho proibido aos mais pobres. É verdade, né? Só rico conseguia ir para a faculdade. Até mesmo faculdades públicas, né? Os mais pobres, para você ter uma noção, os mais pobres, eu, no caso, estudei na Uniso. A Uniso é uma universidade privada, né? A Uniso, Universidade de Sorocaba, uma universidade privada mantida por uma fundação ligada à Igreja Católica. Então, ela tem um caráter social, né? Não é, por exemplo, como a Unip, que é uma faculdade 100% privada, né? O interesse dela é só o lucro, assim como várias outras universidades ou faculdades privadas, que só pensam no lucro. Mas no caso da Uniso, por exemplo, que eu estudei, eu fiz a administração de empresas na Uniso de 1999 a 2002. Então, a Uniso, pelo menos, a Uniso tem um foco social, né? Como uma universidade ligada a uma fundação, ela tem um caráter social, então ela é obrigada, por ser ligada a uma fundação que inclusive tem no seu conselho, né? Você lembra como é que fala? Enfim, o prefeito de Sorocaba, o presidente da Câmara fazem parte do conselho, não sei o que lá, da Fundação do Aguirre, né? Que é uma mantenedora da Uniso. Então a Fundação do Aguirre tem esse caráter social, né? De promover cidadania, essas coisas assim. Então, eu, graças a Deus, eu tive condições de estudar, só que eu sempre fui uma pessoa pobre, né? Agora, não sei se eu me considero de classe média, mas enfim, eu acho que estou mais para classe C, mas para as classes D e E, raramente tinham condições de entrar numa universidade, numa faculdade, porque os vestibulares eram muito difíceis, muito, muito difíceis, continuam sendo, né? Até o Enem é difícil. O Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio. Por que surgiu o Enem? Agora vamos lá. Por que surgiu o Enem? Para avaliar o ensino médio, para ver se o que as pessoas estavam aprendendo no ensino médio era o suficiente para entrar na faculdade. Mas o Enem acabou sendo pervertido e hoje é um vestibular, um grande vestibular envolvendo, né,
praticamente todas as universidades públicas e privadas do país. Então, pelo Enem, né, você tem acesso à universidade pública pelo ProUni, ou agora não lembro qual que é, se é o SISU, acho que é o SISU. Você tem acesso à universidade pública pelo SISU, tem acesso à universidade privada pelo ProUni, e com o FIES você estuda sem pagar nada, e só depois que pegar o diploma você começa a pagar o financiamento do FIES, né? Em suas prestações. Mas então são assim, recapitulando, se eu tiver errado, vocês me corrijam aqui nos comentários. SISU é para quem quiser entrar na universidade pública com a nota do Enem. ProUni para quem quiser ganhar bolsa de estudo pela nota do Enem. E o FIES é para você estudar na faixa, né, numa universidade privada, numa faculdade privada, e somente depois de formado você começa a pagar. Agora vamos lá, continuando aqui o que a mulher disse. A educação superior, por exemplo, era um sonho proibido aos mais pobres, em sua maioria oriundos de famílias de ex-escravizados, enquanto os filhos dos descendentes de donos de engenho e da burguesia tinham uma educação plena, inclusive fora do Brasil. Além disso, a leitura nas casas com maior poder aquisitivo e o convívio com os livros era natural. Só para dar uma pausa aqui. Era muito comum. Hoje nós temos a sala. Olha como é que é a sala. A sala. A televisão, o televisor no caso, se tornou um verdadeiro altar. O principal móvel, o eletrodoméstico da sala é isso aqui. Só que antigamente, o que as pessoas faziam na sala? Não lembro como é que se chamava no século XIX. Na sala de estar, na sala de estar. Não lembro, alcova, não lembro que nome que dava, mas é sala de estar, pronto. O que as pessoas faziam na sala de estar? Liam. Ficava o chefe da família ou alguma pessoa da família lendo e os outros ouvindo. Ou seja, o passatempo das pessoas naquela época, no século XIX, até o século XIX, começo do XX, mais ou menos, era ler. Aí depois que surgiu esse negócio aqui, isso praticamente acabou. Mas a televisão, né? Tanto que até pouco tempo atrás era proibido, a Assembleia de Deus proibia a televisão. Hoje, né, a mentalidade da Assembleia de Deus com relação à televisão mudou. Mas antigamente, até minha infância mais ou menos, quem era da Assembleia de Deus não podia ter TV. E porque a TV promovia só o mal, só coisa ruim, principalmente as novelas, né? Só coisa, né, do Kenfo, do demônio. E então, eu não tiro razão desses assembleanos mais antigos, né? Porque a televisão, se naquela época já era ruim, imagine hoje. Então hoje está muito pior. Hoje somente consegue ter um mínimo assim de sanidade mental quem consegue assistir TV a cabo. Porque na televisão a cabo você consegue assistir conteúdo mais diversificado e culturalmente saudável, que não afasta você da presença de Deus. Inclusive muitos canais cristãos, canais religiosos. Agora, então, mas até final do século XIX, começo do século XX, era normal as pessoas se reunirem na sala para ouvir alguém ler. Uma pessoa lia um livro e as pessoas ficavam em volta, né, no sofá, no caso, na poltrona, ouvindo a pessoa que estava lendo. Então esse era o passatempo da época. Nos séculos 17, 18, mais ou menos, era música, né? Na Alemanha, por exemplo, a pessoa ficava tocando no piano, os outros ficavam cantando, né? Tocando outros instrumentos. E aí no século XIX até o começo do século XX, era uma pessoa ficava lendo, os outros ficavam ouvindo. Agora, deixa eu ver se eu consigo... Não, tem muita coisa ainda, misericórdia. Deixa eu ver se eu consigo terminar isso aqui logo. Além disso, a leitura nas casas, como já li. O filho do negro, a criança mestiça, pobre, descendente de escravizados, via os avós, pais, trabalharem naquilo que parecia subalterno demais aos brancos. Não era preciso ler para realizar aquele tipo de serviço que em muito se assemelhava ao que antes era desempenhado pelos escravizados.
Ler parecia perda de tempo se era no trabalho com a limpeza, estivador, cuidadora do filho, da patroa como uma ama de leite, babá, que estavam a oportunidade de emprego para aquela população. E os livros? O pagamento por esses serviços até hoje são pouco dignos e a remuneração não é equivalente à força de trabalho exercida. Ora, não se come folhas de papel. Um Machado de Assis enche a mente, mas não barriga. Só que Machado de Assis era mulato. Machado de Assis era mulato. Ô, mulher, acorda pra vida. Machado de Assis era mulato, ele também era pobre. O Cruz de Souza também, se não me engano, era negro. Ou seja, eles conseguiram superar. Machado de Assis, Cruz de Souza, eles conseguiram por seus próprios esforços, né? Claro que teve ajuda de um de outro, mas eles conseguiram subir na vida. E um era mulato, outro era negro. Agora vamos continuando aqui. Ler ou comer, eis a questão. Logo, entre livros e comida não era uma escolha difícil. Se as pessoas preferiam comer, porque não tinham acesso à leitura. Somam-se a isso livros proibidos durante a ditadura militar que vigorou de 1964 até 1985. A questão não era apenas financeira nessa época, mas ler determinadas obras era um ato subversivo. Hitler, na Alemanha nazista, fez a grande queima de livros. Esses artigos tão poderosos sempre assustaram os governos autoritários e aqui, apesar de não haver uma grande queima, houve um ataque às artes e, claro, à literatura durante a ditadura iniciada na década de 60 do século passado. Logo, durante os anos de chumbo, que foi os anos lá do Médici, que o Médici mandou matar um monte de gente, perseguir, matar, torturar, enfim. Fechar os olhos para a leitura e se afastar dos livros foi algo que os brasileiros fizeram. Não era um entrave econômico, mas um impedimento político. Ao longo do final do século XX, principalmente, vislumbramos que as políticas públicas voltadas ao incentivo à leitura foram capazes de levar a literatura negada à parte da população. As bibliotecas públicas e escolares mostraram-se de grande valia no fomento ao hábito da leitura, bem como os planos municipais, estaduais, federais de leitura, literatura e bibliotecas públicas que no início desse século, no caso 21, vêm ganhando mais destaque. Nossa Constituição, em seu artigo 150, que trata sobre tributação, aborda a questão de isenções e afirma que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios, inciso 6º, instituir impostos sobre a linha D, livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Sendo assim, é constitucional a não tributação dos livros e que o torna mais acessível e o fomento à leitura mais eficaz. Neste ano, no entanto, que agora estou falando de 2020, governo Jair Bolsonaro, o atual ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que livros são para as elites. De uma certa forma é verdade. Infelizmente os livros são para as elites, porque você vê lá numa livraria um livro, quanto custa um livro hoje em dia, né? Somente essa frase poderia colocar em xeque a sentença: brasileiro não gosta de ler. Afinal, existe o pensamento retrógrado, mas ainda vigente, de que os livros não são para todos. Podemos indagar se o brasileiro não gosta mesmo de ler ou se ele tem pouco acesso à leitura. Claro que a frase do ministro não foi dita fora de contexto, estava essa envolvida na reforma tributária, qual observando sua Torre de Marfim, aqui está falando, metendo pau no Paulo Guedes, né? Enfim, eu não quero terminar de ler o que ela disse aqui, que aí ela está falando da reforma tributária, que não sei o que, sendo que o atual governo também está fazendo reforma tributária para pior, né? Porque a reforma tributária nunca é para melhor, sempre para pior. Então, o que eu posso dizer para Simone? Você precisa conhecer isso aqui. Esse livro. Você nunca ouviu falar desse livro? Nunca leu? Por exemplo, vejamos este livrinho aqui. Os Gideões Internacionais. É que agora tá todo zoado, né? Tá até desbotado, mas isso aqui é um exemplar do Novo Testamento, Salmos e Provérbios, dos Gideões Internacionais. Acho que há mais de 100 anos já, eles distribuem gratuitamente isso aqui. É claro que eles dependem de doações e tal. Esse azul aqui, eles colocam
locais públicos, hotéis, né? Locais públicos de maneira geral, né? Tem se não me engano, tem o marrom, que é para evangelismo pessoal, e que eles abordam as pessoas na rua com um livrinho desse marrom e eles entregam para a pessoa que é evangelizada. Tem o branco, que é deixado em hospitais, clínicas, outras unidades de saúde. E tem um exemplar maior também, que também no Novo Testamento, são os Provérbios, tem a Bíblia completa, né? Mas isso aqui é grátis, Então, há mais de 100 anos, os Gideões internacionais, eles atuam no evangelismo, usando essa Biblinha aqui. Então, não vem com essa desculpa de que você não tem acesso à leitura que você tem. Isso aqui é grátis. Isso aqui também é... Isso aqui, ó, você consegue encontrar Bíblias bem baratas. Eu não lembro quanto custou essa aqui. Eu sei que essa aqui não é cara. Existem outras Bíblias mais luxuosas, né? Aí, né, tem Bíblia que custa quase o preço de um rim, mas essa aqui é barata. Você consegue encontrar uma Bíblia como essa, bem simplesinha, por R$50 no máximo. Então você consegue comprar entre 50 e 100 reais. Acho que você consegue, até por menos de 50 você consegue encontrar uma livro dessa. E em sebo, você consegue encontrar em praticamente todos os sebos, você consegue encontrar exemplares da Bíblia. Então, não vem com essa desculpa dizer que você não tem acesso a leitura de qualidade. Você tem, ó, isso aqui é barato. A Sociedade Bíblica do Brasil, entre outras sociedades bíblicas, procuram levar Bíblias para várias partes do mundo. Eu estive no Museu da Bíblia muitos anos atrás, lá em Barueri, e realmente eles têm um esforço tremendo de levar a Bíblia para todos os cantos do Brasil, inclusive para aldeias indígenas, para os ribeirinhos, para os sertanejos, enfim, para tudo quanto é canto do Brasil, e para o mundo todo também, para várias partes do mundo. Os missionários levam Bíblias daqui, inclusive em países onde há perseguição contra os cristãos. Então, que a Simone vem com essa história de o oprimido contra o opressor, de que tudo que é do opressor tem que ser rechaçado, tem que ser banido, inclusive o cristianismo, né? Ela é daqueles que querem banir, inclusive, o cristianismo. Em Sorocaba, tentaram proibir, ainda querem proibir as Bíblias nas bibliotecas públicas da cidade. Mas o atual prefeito não permitiu que isso acontecesse, está batendo de frente com esses militantes que querem proibir as Bíblias nas escolas, as Bíblias nas bibliotecas, enfim, locais públicos de maneira geral. Mas, graças a Deus, ainda existem pessoas do meio público, né? Principalmente do executivo e do legislativo, que fazem de tudo para impedir que a Bíblia seja censurada, seja proibida no Brasil. Graças a Deus, nem da Constituição tiraram o nome de Deus ainda. Graças a Deus, o nome de Deus continua na Constituição, embora exista muita gente querendo arrancar o nome de Deus da Constituição, com a alegação de que o Brasil é laico. Lembrando para você, o Brasil é laico, mas não é ateu. A grande maioria da população brasileira é cristã. Então, antes de vir com essa história de Estado laico, porque Estado é laico, não sei o que, é laico, mas não é ateu. É um Estado cristão. Existe separação entre igreja e Estado? Existe. Inclusive foi uma das bandeiras dos primeiros cristãos evangélicos no nosso país. Mas o Brasil é um país cristão. Aceite você ou não. O Brasil é um país cristão, não é um país ateu. E agora quero vir para o artigo que foi mais difícil de ler. O artigo que foi realmente o mais difícil de ler, o mais difícil de digerir, que é o da Maria de Mello. Eu preciso até respirar para poder ler isso aqui. Então, se você ficar com raiva, eu não sei se eu conseguiria ficar sem comentar o que está escrito aqui, mas respira, conta até 10, tenha calma e tente não ficar com raiva com isso que eu lerei aqui. Só com uma revolução agrária podemos acabar com o racismo, a semifeudalidade, o analfabetismo e a colonização moderna. Não adianta, eu não consigo ficar assim. Eu não consigo ficar assim. Da mesma forma que esse povo não tem acesso à terra, também não tem acesso à educação de qualidade e aos livros. Como poderemos desse jeito formar um Brasil de mais leitores?
Inegavelmente, sabemos que o número de leitores brasileiros é pequeno em comparação à população apta a ler. Aquela história do analfabetismo funcional, tá? Entretanto, quero dizer algo muito mais profundo do que uma frase que sai de boca em boca, sem compromisso social de mudar a realidade cruel do povo brasileiro que não teve ou não tem oportunidade de acesso e incentivo à leitura. Chega, né? Ai, chega. Ai, eu já ouvi até demais a tão popular frase: brasileiro não gosta de ler, e não gosta mesmo. Eu já provei aqui nesse vídeo que não gosta, né? Enfim, mas vamos continuando aqui. Na verdade, essa frase é anti-transformação, né? Depende da transformação, né, que você queira, né? Mas enfim, não adianta querer culpar o povo. A solução para resolver o problema estrutural da falta de educação, cultura e acesso ao conhecimento não será através da afirmação da frase em questão. Sou escritora profissional na persistente luta e batalha desde 2021 e estou cansada de ouvir esse lema desencorajante, seja de outros escritores ou não. Eu publiquei esses livros aqui, ó, só para mostrar aqui, rapidão. O vídeo já está com quase 1 hora, mas eu preciso mostrar isso aqui. Tá vendo esses livros aqui? São todos livros de minha autoria. Até hoje eu vendi pouquíssimos exemplares desses livros, pouquíssimos. Então o povo, né? O povo já tem dificuldade para digerir livros como esses, por exemplo, né? Que são livros teoricamente não, embora a Veronica Roth seja, ao que tudo indica, a Veronica Roth é cristã. Esses livros têm um fundo cristão também. Esses 3 aqui, da série A Seleção, são inspirados no livro de Esther. Então, o povo já tem dificuldade para ler livros de ficção, livros mais populares, assim, que não são diretamente cristãos, né, de temática cristã. Imagine livros cristãos. Todos os meus livros que eu escrevi, desde 2011 até 2023, que esse aqui é o mais recente deles, são livros de temática cristã. E, infelizmente, pouquíssimas pessoas compraram esse livro até agora. Se dá para contar o quê? Se contar todos aqueles que compraram, além de mim, né? Além de mim, eu comprei, só desse livro aqui, eu comprei um monte de exemplares para vender na igreja, da qual fazia parte. Até teve noite de autógrafos, tudo depois do culto, mas pouquíssima gente comprou. Pô, acho que se 4 pessoas compraram, foi muito. Os demais teve que doar, porque o povo não se interessava, né? E até hoje não se interessa de ler livros de ficção com temática cristã. Então, se esses livros é difícil de comprar, a pessoa tem dificuldade para ler livros assim, imagine livros assim, livros de ficção com temática cristã. Mas vamos continuar aqui, ver se eu consigo responder, né, de uma maneira educada, né, embora seja revoltante o que eu estou lendo aqui, embora eu estou sendo sincero, desculpe se você, Maria de Mello, se você estiver assistindo esse vídeo, eu estou sendo sincero com você, estou sendo transparente. Foi muito difícil para mim ler isso aqui. Eu sou cristão conservador, eu creio na Bíblia como única regra de fé em prática, tudo que vai contra o que está escrito aqui, eu abomino, eu rechaço, e infelizmente, boa parte do que você está dizendo aqui pode até ser verdade, mas tem uma propaganda da Folha de São Paulo, ou do Estadão, não lembro qual jornal, se é Folha ou se é Estadão, que mostrou Hitler, né, contou um monte de qualidades boas do Hitler, né? E assim que a imagem, o comercial mostrou a foto do Hitler, aí o comercial, após descrever as qualidades do Hitler e mostrar a foto dele de perto, no caso, o rosto inteiro dele, disse o seguinte: é possível contar um monte de mentiras dizendo só a verdade. Então, boa parte do que você escreveu aqui pode até ser verdade. É igual a Simone, né? A Simone Paulino também falou muita coisa que é verdade, só que o discurso que a Simone Paulino usou foi contra os princípios cristãos, foi contra a família, foi contra... porque o que a militância de esquerda mais combate hoje em dia é a família e os valores cristãos. Então, para eles fechar a igreja,
seria o céu na terra, né? Se todas as igrejas do Brasil fossem criminalizadas, se todos os cristãos fossem presos, seria uma maravilha para eles. Então, eu espero que você, Maria de Mello, ao assistir esse vídeo, perceba que eu estou tentando. Tá sendo difícil para mim ler isso aqui? Tá sendo muito difícil para mim ler isso aqui. Mas estou tentando trazer você para o que está escrito aqui. Eu encerrarei esse vídeo com o que a Bíblia diz a respeito da importância, né, a própria Bíblia, né, porque o Espírito Santo se manifestou na Terra. Ele veio primeiro, ele se manifestou por meio de Deus Pai, depois por meio de Jesus Cristo. No Antigo Testamento nós vemos Deus se manifestando como Criador, como Pai, né? Depois, no Novo Testamento, até nos Evangelhos, no caso, os 4 primeiros livros do Novo Testamento são os Evangelhos segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí aparece Jesus Cristo, o Filho de Deus. E por último, de Atos dos Apóstolos em diante, vemos o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo hoje fala com a igreja por meio da Bíblia. É claro que a oração é quando nós falamos com Deus, e a Bíblia é quando Deus fala conosco. Deus fala conosco através do Espírito Santo. Então eu quero terminar de ler isso aqui. Então, se você for cristão conservador como eu, preste atenção no que eu estou dizendo aqui e procure, como a própria Bíblia diz, né, examinar tudo e reter o que for bom. Ou seja, o que for ruim você descarta. Quero ouvir algo novo. Eu estou continuando a ler aqui o artigo da Maria de Mello. Quero ouvir algo novo. Sinceramente, reproduzir um lema assim, de que o brasileiro não gosta de ler, não ajuda em nada nós, escritores, a formar um público leitor. E aqui ela está falando sobre um livro do Karl Marx, que eu quero pular esse parágrafo aqui. Infelizmente, essa realidade, o sonho de criança, parece bem distante da realidade de muitos meninos e meninas aqui do Brasil. Crescemos ouvindo uma distorção da realidade. A educação não é para todo mundo, é para os brancos, pessoas ricas, filhos do senhor de terras e de burguês. É o mesmo discurso da Simone. Praticamente o mesmo discurso, só que aqui é piorado. Historicamente, o povo escravizado, os camponeses e os indígenas serviam de braços físicos para o trabalho, apenas isso. A inteligência, a curiosidade e a inquietação dos seus cérebros sempre foram invalidados. Entre ler ou comer, claro, as pessoas vão escolher comer, né? Praticamente o mesmo discurso da Simone, mesmo discurso. Só que aqui está num tom muito mais decisivo de ódio, de raiva, sangue nos olhos, enfim. Nossa, aí está o perigo e uma posição elitista. Hoje, quando uma pessoa diz ler é perda de tempo, não sabe o quanto isso é um tiro no próprio pé, herança de Brasil escravista, racista. Não. Deixa eu pular isso aqui, vai. Deixa eu pular isso aqui, porque tá forçando demais. Tá forçando demais. Deixa eu ler. Eu sei que tá difícil de ler, tá muito difícil de ler isso aqui, mas eu preciso ler. Talvez eu seja muito radical, e tá sendo mesmo. Não tá conseguindo nem raciocinar naquilo que tá escrevendo. Ou as minhas leituras sejam subversivas demais, e são mesmo. São contra o que está escrito aqui. É melhor dizer, o brasileiro gostaria de ler se tivesse oportunidade para isso. Temos quase 400 anos de escravidão, para ser mais específica, 388 anos, e mais de 500 anos de latifúndio aqui no Brasil, ou seja, são vários anos de exploração da força braçal dos povos africanos, indígenas e seus descendentes, a concentração de terras. Consequentemente, hoje temos um país com uma economia baseada em exportação de commodities, mercadorias primárias de origem agrícola, pecuária, mineral e ambiental. Essas mercadorias fornecem matérias-primas importantes para a produção industrial. Embora ainda não tenhamos uma indústria... Esse aqui que eu achei um absurdo. Embora ainda não tenhamos uma indústria desenvolvida no Brasil. Mas como? Eu fui para Pernambuco, eu fui para Paraíba, eu fui para os estados brasileiros, eu conheço São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Paraíba e Alagoas. E Mato Grosso do Sul, passei rapidamente por lá, Brasília e Goiás. Eu conheço, acho que 11 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. Então, isso sim é uma falácia, dizer que o Brasil não tem indústria.
No Brasil tem indústria sim, inclusive indústrias brasileiras. Cacau Show, por exemplo. Cacau Show. Cacau Show é uma indústria 100% brasileira. Eu poderia citar muitos outros exemplos, mas pode ser daqui Cacau Show. Fica aqui perto, se não me engano, em Itapevi. Jandir, acho que é Itapevi. Então fica aqui pertinho. Então esse é um dos exemplos de indústrias 100% brasileiras, entre várias outras que eu poderia citar aqui. Mas eu quero citar pelo menos a Cacau Show. Continuando, dessa forma não tem como o país avançar. Esse é o Brasil, país do futuro. Aqui está citando o jargão usado da ditadura militar. Conteúdo, a forma e o conteúdo que falamos ou escrevemos sobre algo, um fenômeno específico, reflete muito as bases da economia, da cultura, da educação e da base familiar da qual viemos. Quer você queira ou não, as suas ideias podem refletir o discurso do opressor, o colonizador, do senhor de engenho, ou seja, daqueles que colonizaram, colonizam, exploraram e ainda exploram o nosso povo. Sim, as diversas nações indígenas existentes aqui no Brasil antes da invasão portuguesa. Como nada é eterno, acredito que é possível isso ser mudado, porém será necessária muita consciência de classe e luta. Aqui tá chamando o povo para uma guerra civil, praticamente, né? Para destruir os ricos, inclusive os cristãos, né? De uma certa forma está sugerindo isso, né? Para acabar inclusive com os cristãos, né? O cristianismo no Brasil. Mas vamos lá. Quais bases filosóficas terão poder de abstração, de interpretação, de análise que se faz sobre os fenômenos naturais, sociais, econômicos, psicológicos, culturais, se muitas pessoas nunca pegaram no livro porque simplesmente sequer sabem ler e escrever o próprio nome, outras sequer entendem o que escrevem? Não é apenas uma falta de pegar livro X de filosofia, de economia ou de história para ler, mas é um problema social de nossa formação histórica. É muito complicado dizer que o brasileiro não gosta de ler, pois é apenas uma reprodução de uma ideia colonizadora e cheia de preconceito. Mas agora dando uma pausa aqui. Como é que você quer que eu leia um livro militante de esquerda? Se um cristão como eu, cristão conservador, como é que você quer que eu leia um livro de viés progressista? Se esse livro prega ideologia de gênero, aborto, liberação das drogas, destruição da família, destruição dos princípios cristãos, como é que você quer que eu leia um livro desse? Por isso que o povo hoje em dia tem, os cristãos conservadores estão se apegando ou na Bíblia ou em livros de extrema direita, né? Porque eu sou contra os extremos, tanto de direita como de esquerda. Porque a extrema direita também é errada, porque começa a inventar um monte de teorias da conspiração, de que a Terra é plana, de que não existe aquecimento global e que tem que liberar arma para todo mundo, até para criança, enfim, eu também sou contra isso. Mas daí você dizer que um livro como esse é opressor, é maligno, aí deixa eu continuar aqui, vai. O curioso é que muitos brasileiros têm acesso à TV, inclusive a Globo, né, que é a esquerda, né, hoje a Globo virou praticamente um porta-voz da esquerda no Brasil, né. O canal de assinatura, como a Disney, né, a Disney também virou, né, a Disney comprou quase tudo lá em Hollywood, e tem um streaming, né, acho que tem dois, né, tem o Star Plus e tem o Disney Plus, são dois streamings da Disney, e praticamente tudo que passa nesses dois streamings tem viés progressista. Mas nunca passou por uma biblioteca ou livraria, pois o analfabetismo nunca foi erradicado de fato. Analogamente, há pouco incentivo à leitura nos lares. Aí, no caso, eu concordo, porque se as pessoas lessem mais a Bíblia, não escreviam isso que eu estou lendo aqui agora. E o acesso precário da educação só distancia ainda mais os brasileiros, distância, né? Distância com acento, mas enfim. Só distancia ainda mais os brasileiros dos livros e da leitura. A falta de conhecimento faz as pessoas reproduzirem teorias sem fundamento nenhum. A terra é plana, a vacina mata, comer manga com leite faz mal. Aí eu concordo, no caso, né? A terra é plana, a vacina mata, comer manga com leite faz mal. Né, eu, no caso, eu tomei as 4 doses da vacina contra a Covid, estou vivo até agora, graças a Deus. Brasileiro, comer manga com leite faz mal também é mentira, né? Porque esse negócio de manga com leite, o que aconteceu? É a história que eu ouvi falar, não sei até que ponto isso é verdade, mas é a história que eu conheço.
era um escravo que trabalhava um escravo negro, no caso, trabalhava numa fazenda de que tinha mangueiras, né, mangal, né, mangal é plantação de mangueiras, no caso, da manga. E essa fazenda também tinha gado leiteiro. Então, esse escravo conseguiu fugir da fazenda e começou a divulgar por aí, né, a mentira, né? Na verdade, foi ele que divulgou, pelo que eu entendi, foi ele que divulgou essa história, né? Com ódio dos seus senhores, né? Após ter fugido da fazenda, divulgou por aí a lenda de que manga com leite faz mal, porque ele saiu daquela fazenda, né? Fugiu daquela fazenda com ódio dos seus senhores, né? E ele divulgou, né, essa mentira, né? Essa lenda de que manga com leite faz mal para prejudicar os seus antigos senhores, mas enfim. Né? Essa é a versão que eu vou falar, não sei se é verdade. Vamos lá, continuando aqui. A falta de estímulo para a leitura é uma realidade, agora se vamos aceitá-la é outra história. Na contramão desse caminho predestinado pela condição de classe, desde pequena sempre questionei algumas bases filosóficas e teses mal elaboradas ou sem nenhuma explicação científica, tanto que você recusa o que está escrito aqui, né? Porque a ciência é submissa à Bíblia e praticamente tudo que a ciência descobriu é fundamentado aqui na Bíblia, mas você não aceita a Bíblia, né? Enfim, espero que aceite após assistir esse livro, após assistir esse vídeo, você aceita o que está escrito aqui, e eu quero encerrar esse vídeo lendo esses textos bíblicos para ver se você e a Simone se convertem, recebe Jesus como seu Senhor e Salvador e abandona essas ideias malignas que vocês defendem hoje. Mas enfim, continuando. Mesmo sem nenhuma grande influência intelectual, letrada do meu lado, sempre fui questionador e estudioso. Somos nós que devemos seguir o nosso caminho, as condições materiais históricas foram dadas e devemos aproveitar cada uma delas. Sou filha, neta e bisneta de camponeses, meus pais não sabiam ler nem escrever, mas isso nunca foi empecilho, empecilho, né? Empecilho. Para eu fazer e ser o que sempre quis. Sim, eles sempre me estimularam a ser letrada para não reproduzir a vida sofrida e sem condições mínimas de sobrevivência deles. Ao meu ver, o problema de não solução da questão agrária brasileira, a ausência da educação, a deficiência dela, reflete muito no número de leitores no Brasil, no incentivo à cultura dos livros e da leitura. O povo brasileiro foi marcado por uma herança escravista, racista, semi-feudal, ainda não vê progresso no conhecimento, na educação, como também naquilo que ela pode proporcionar a uma pessoa, pois não tiveram acesso. Concordo com Ziraldo Alves Pinto, né, aquele cartunista famoso lá, escritor, cartunista, chargista e criador do Menino Maluquinho, que sempre defendeu que o livro precisa entrar como item na cesta básica dos brasileiros. Do contrário, ficamos reproduzindo um lema atrasado brasileiro: não ler ou não comprar livro. Somente com a Revolução Agrária, que a Revolução Agrária tem a ver com... Enfim, vamos ter acesso à terra, e ter acesso à terra aqui no Brasil é ter poder. Isso nunca aconteceu, na verdade, nunca houve nem mesmo uma reforma agrária. O nosso povo precisa ter acesso à educação, desde o ensino básico ao superior. Só com uma Revolução Agrária poderemos acabar com o racismo, a semi-feudalidade, o analfabetismo, a colonização moderna. A questão da distribuição das terras tem a ver com os povos africanos, indígenas e com os camponeses sem terra ou com pouca terra. Da mesma forma que esse povo não tem acesso à terra, também não tem acesso à educação de qualidade e aos livros. Como poderíamos, desse jeito, formar um Brasil de mais leitores? Em primeiro lugar, quanto à reforma agrária. Ela tem que ocorrer na base do diálogo. Já ouviu falar de diálogo? Sabe o que é diálogo? Conversa civilizada. Sem invasões de terras, sem sequestros, sem morte, sem isso que vocês, militantes de esquerda, tanto defendem. E sem invadir, no caso da área urbana, né, das regiões urbanas, sem invasão de prédios, sem invasões de casas, sem invadir e depredar igrejas, né, como é o sonho de muitos de vocês, invadir, depredar, destruir igrejas. E não é assim que teremos reforma agrária. É na base da conversa, do diálogo, latifúndios, latifundiários e minifundiários conversando, dialogando, cooperando entre si. Existem muitas cooperativas no Brasil, graças a Deus, existem muitas cooperativas no Brasil.
onde pequenos produtores se unem para formar um conglomerado, né, para distribuir comida, distribuir muita coisa, para melhorar a qualidade de vida da população, enfim. Agora vamos ao que a Bíblia diz a respeito de toda essa celeuma. Porque a própria Bíblia interpreta a si mesma por meio o Espírito Santo, num período de aproximadamente 1.600 anos, acho que desde Moisés, né, que Moisés foi o autor do livro de Jó, que é o livro mais antigo da Bíblia. Ele, se não me engano, Moisés escreveu esse livro quando estava lá entre os midianitas, né, antes dele ter a visão da sarça ardente. E o último livro da Bíblia, provavelmente, ou é o livro do Apocalipse, ou é a carta aos Hebreus. Eu não sei qual dos dois que é. Ou é o Apocalipse de João, ou é a carta aos Hebreus. É um desses dois aí. Só sei que em um período de aproximadamente 1.600 anos, ou mais, acho que mais de 40 autores escreveram livros com coesão. Eu deixarei na tela final deste vídeo um vídeo, né, do Israel Subirá, o filho do pastor Luciano Subirá. Um dos últimos vídeos que ele falou a respeito da inerrância da Bíblia, né? Se a Bíblia é que a pergunta que muitas pessoas fazem, né? Se a Bíblia é um livro inerrante mesmo, se ele é a verdade absoluta, tal. E então eu quero, a própria Bíblia interpreta a si mesma, eu quero encerrar esse vídeo lendo alguns trechos da Bíblia do Antigo e do Novo Testamento. Inicialmente eu coloquei só textos do Novo Testamento, mas quis colocar do Antigo também, para que ninguém... mas você não crê na Bíblia toda? Vocês não acreditam que a Bíblia toda é a palavra de Deus, só crê no Novo Testamento? Então, quero mencionar aqui textos que eu escrevi à caneta do Antigo Testamento, e esses aqui, impressos, em preto, são do Novo Testamento. Primeiramente, eu quero ler aqui Deuteronômio 6, versículos 6 a 9. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Ou seja, desde os tempos da lei mosaica, Deus incentivou o povo escolhido, o povo de Israel, a ler. Ou seja, Deus nunca quis que o povo fosse analfabeto. Deus nunca quis. Se o povo da época era analfabeto, foi por opressão de pessoas que não temiam a Deus. Inclusive dos egípcios, né? Os próprios egípcios que escravizaram os hebreus durante 430 anos, só eles tinham, os egípcios, no caso, principalmente os da elite, só eles tinham acesso à leitura, aos hieróglifos, no caso. Os hebreus, eles acabaram, desde o tempo de Jó, né? Não, no caso, Abraão, no caso, desde os tempos de Abraão, até antes de Abraão, as pessoas tinham a escrita, né? Aquela escrita cuneiforme, né? Que é um dos tipos mais antigos de escrita da humanidade. Aí depois vieram os hititas, os fenícios, com o alfabeto, né? Os fenícios foram os primeiros a utilizar o alfabeto, que daria origem a todos os alfabetos que nós conhecemos hoje, ou a maioria deles, pelo menos. Pelo menos os alfabetos estilo latino, né? Tinham muitos outros alfabetos ao redor do mundo, né? Muitos outros escritos ao redor do mundo, mas enfim, os alfabetos no estilo latino, né? O grego, o cirílico, o alfabeto latino, todos eles vieram do alfabeto fenício, mas enfim. Então, nunca foi da vontade de Deus que o povo fosse analfabeto. Deus sempre quis que o povo soubesse ler, tanto que ele deixou expressa, esse é um dos muitos textos bíblicos, né? Eu mencionarei apenas alguns textos bíblicos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, mas nunca foi da vontade de Deus que o povo fosse analfabeto. Se o povo era analfabeto, era por causa da opressão de pessoas que não temiam a Deus. Porque Deus, ele deixou a lei escrita, né, os 10 mandamentos, escritos para o povo ler. E se lembrar, como está escrito aqui, o texto que eu li de Deuteronômio 6, de 6 a 9, queria que os pais ensinassem seus filhos, tanto na tradição oral quanto na leitura. Eles queriam que o povo tivesse acesso à lei, inclusive escrita. Queria que o povo soubesse ler, para memorizar, mas porque
a tradição oral, com o tempo, foi se perdendo, mas a tradição escrita, ela é eternizada, ela passa de geração a geração. Agora, o Salmo 119, eu poderia ler o Salmo 19 todo, mas são mais de 170 versículos, eu lerei somente os versículos de 9 a 11. Com o que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, todo o Salmo 119 fala sobre a excelência da palavra de Deus. Na época era a lei mosaica, né, o Pentateuco, Torá, como queira, e hoje é a Bíblia como um todo, de Gênesis a Apocalipse. Continuando aqui, agora entrando nos profetas. Oséias, capítulo 4, versículo 6a, diz o seguinte: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E no capítulo 6, versículo 6, porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Então, o conhecimento inclui a leitura, inclui a cultura correta, a cultura submissa ao que está escrito aqui na Bíblia, né? Toda cultura que vai contra o que está escrito aqui é maligna, é satânica, é nociva ao ser humano. A cultura deve estar submissa ao que está escrito aqui. Ah, mas isso é opressão, isso é não sei o quê. Isso é conversa, é engano maligno. Satanás querendo colocar na sua cabeça que a Bíblia é opressora, que a Bíblia é homofóbica, patriarcal, que não sei mais o que. E é o diabo que está colocando isso na sua cabeça. Tire isso da sua cabeça. A Bíblia é a palavra de Deus e existem provas científicas, provas como no vídeo que eu deixarei aqui na tela final do Israel Subirá, existem muitas provas de que a Bíblia é confiável, sim, e deve ser a nossa única regra de fé e prática. Até mesmo as revelações que recebemos no meio pentecostal devem estar submissas ao que está escrito aqui. Abacuque 2, versículo 2, diz o seguinte: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Ou seja, para que aqueles... Porque na época de Abacuque, o povo era rebelde, o povo estava mergulhado na promiscuidade, na idolatria, um monte da opressão no sentido verdadeiro da palavra, né? Governantes que ganhavam muito, o povo ficava na miséria. Então, Deus sempre foi contra a miséria, sempre foi contra a opressão do rico contra o pobre. Isso não tem nada a ver com o comunismo, realmente, mas o que o comunismo tentou implantar no ser humano e matou mais de 100 milhões de pessoas no mundo todo com essa ideia de que tudo o que está escrito aqui deve ser descartado, de que nós devemos obediência total e restrita ao Estado, tudo tem que ser por meio do Estado, nada mais além do Estado. O Estado tem que ser a grande mãe do povo e você não pode ouvir a música que você quer, você não pode ler o livro que você quer, você não pode fazer nada sem o controle do Estado. O Estado é senhor absoluto do ser humano e se você faz qualquer coisa contra o Estado, você pode ser preso, torturado ou morto. Então, o Abacuque, é claro que nas devidas proporções, né? O povo de Israel estava se afastando de Deus e Abacuque estava vendo coisas horríveis, né? Ele orou a Deus pedindo socorro e Deus respondeu para ele. Aqui no capítulo 2, versículo 2. Escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas para que a possa ler quem passa correndo. Ou seja, para que o povo não tenha desculpa de que não viu, não leu. Até mesmo aqueles que dizem que não tenho tempo de ler. Lê lá, foi o primeiro outdoor da história, né? Eu acredito que esse aqui foi o primeiro outdoor da história. Porque Abacuque escreveu a visão, no caso, a resposta de Deus, numa placa gigante, para que ninguém desse a desculpa de que não leu, não teve tempo de ler. Agora vamos para o Novo Testamento. Primeiramente, as palavras do próprio Jesus, em Mateus capítulo 22, versículo 29.
Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. O mesmo texto está lá, com palavras um pouco diferentes, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, versículo 24. Então, o próprio Jesus foi quem mais pregou a respeito do inferno. Então, a militância progressista fala: Jesus é amor, Jesus é tolerância, Jesus é isso, Jesus é... Mas o próprio Jesus foi quem mais pregou a respeito do inferno e alertou as pessoas a respeito do inferno, inclusive os seus próprios discípulos, os apóstolos, no caso. E no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, de 44 a 45, ele alertou o seguinte, né? E disse-lhes: são essas palavras que... Não, aqui foi o seguinte, foi depois da ressurreição, desculpa. Foi depois da ressurreição dele, né? Depois que Jesus ressuscitou, por exemplo, os discípulos, ele falou isso aqui. São estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ou seja, o próprio Jesus incentivando os seus discípulos a ler, dizendo que tudo que está escrito aqui, de Gênesis e Apocalipse, aponta para ele. Então tudo o que está escrito na Bíblia, cada versículo da Bíblia aponta para Jesus. Tudo é em torno dele, tudo gira em torno dele. No Evangelho segundo João, agora, no capítulo 5, versículos 39 e 40. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que me testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Por quê? Porque os líderes religiosos daquela época, no caso os fariseus, saduceus, escribas, eles estavam afastando as pessoas de Deus, em vez de aproximar de Deus. Eles estavam cultuando a si próprios, eles estavam se envaidecendo, se ensoberbecendo. Se você for lá em Mateus 23, você verá todos os pecados dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, e eles estavam mais afastando as pessoas de Deus do que aproximando. Eles se achavam os únicos santos, os únicos perfeitos, e Jesus confrontou os fariseus, e os saduceus, os escribas, e foram eles que mandaram Jesus para a cruz, para ser morto. E eu quero encerrar lendo a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as Sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, toda a Bíblia, no caso, de Gênesis e Apocalipse, é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, quando falo homem, inclui mulher, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, eu quero encerrar esse vídeo, primeiramente, pedindo perdão a Simone Paulino e a Maria de Mello, caso elas estejam assistindo esse vídeo, se sentiram ofendidas, se sentiram, né? Jesus ama vocês. Por mais que eu tenha falado em algum momento desse vídeo em tom de deboche, porque não tem como não ficar indignado com o que eu li aqui, do que vocês escreveram. Mas o Espírito Santo quer libertar vocês dessa prisão. Porque o que o mundo chama de prisão, no caso a Bíblia, né? O que vocês chamam de prisão, de opressão, né? De coisa racista, homofóbica, enfim, seja lá. Isso aqui é a verdadeira liberdade. Porque onde há o Espírito Santo, aí há a liberdade. Onde Jesus Cristo está presente, aí é a verdadeira liberdade. E aquilo que a militância progressista chama de liberdade, na verdade é escravidão. É opressão. Porque Satanás quer que vocês estejam presas, quer que vocês estejam amordaçadas, quer que vocês estejam dependentes do que o progressismo, a mídia de maneira geral, quer enfiar em todos nós goela abaixo. Mas a verdade absoluta está escrita aqui na Bíblia, a palavra de Deus. E Deus ama vocês, Jesus Cristo morreu por vocês também, e quer que vocês se arrependam enquanto é tempo, arrependam-se de tudo aquilo que vocês divulgaram, escreveram, enfim, e se convertam verdadeiramente a Jesus Cristo, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja, Ele quer levar vocês também, e eu quero ver vocês no céu também.
Então, espero que logo após você assistir esse vídeo, você se converta verdadeiramente a Cristo, você receba Jesus como seu Senhor e Salvador. E se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, compartilhe os seus favoritos, inscreva-se no meu canal, Deus abençoe, leia a Bíblia, e que todo livro que você lê, seja o segmento que for, esteja totalmente submisso, esteja totalmente dentro, conforme ao que está escrito aqui, na Bíblia, a palavra de Deus. Deus abençoe e até depois, se quiser.